Começando. Muito bem, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Mundi News. Hoje, excepcionalmente gravado, porque, olha, eu vou te falar, a agenda desse homem é cheia. E como eu não posso perder a oportunidade de conversar com ele, demos um jeito e estamos aqui. Nosso sempre prefeito João Curio. João, obrigado mais uma vez por ter aceito, né, e achado um tempinho na sua agenda para conversar conosco. Ronaldo, não tem como dizer não para você. Eu gosto muito de você, do seu trabalho, da sua história, e é uma alegria muito grande estar aqui com você, batendo um papo com o pessoal que te acompanha, falando de Botucatu, falando dos desafios que a nossa cidade tem. Então, pode ter certeza que sempre vai ter um espaço, um momento que está à sua disposição para o dia que você quiser. Legal, João. João, começar com o nosso bate-papo, então, né? Essa série de entrevistas com figuras políticas que foram, né, são e foram muito importantes para a nossa cidade. Você, quando começou, né, quando surgiu a ideia de sair candidato a prefeito de Botucatu, teve uma certo entorse de nariz de algumas pessoas dentro desse grupo, porque o João era muito novo. Vamos preparar o João para uma próxima eleição. E você soube aproveitar muito bem essa característica de ser uma pessoa jovem, de ser uma pessoa com um espírito bem jovial, né, com vontade, com garra, e equilibrando essa ideia, né, de juventude com um vice experiente, que no caso foi o professor Caldas. Essa estratégia foi incrível. E você acha, e como que você lidou, João, a princípio com esses questionamentos da sua juventude, da sua falta de experiência na política? Foi uma eleição muito inusitada. Eu costumo dizer, depois agora com uma certa experiência, que eleição ganha quem erra menos, né? E eu acho que um dos méritos que nós tivemos naquela campanha foi porque foi uma campanha que, embora tenha sido ousada, como você disse, ela procurou ter uma coerência, ela tinha uma linha de pensamento, nós tínhamos uma equipe ali coordenada pela Jamila, minha irmã, né? Porque ali era tudo caseiro, eram amigos. Naquela campanha, a gente fez campanha com amigos, né? Que pessoas que sonhavam esse sonho. Não era uma campanha profissional, estruturada, com recurso, ao contrário, né? Foi uma campanha de pessoas que primeiro que ela tinha um princípio, ela não atacava o governo anterior, entendeu? Até porque o prefeito Ielo tinha feito um bom governo, né? Mas a nossa campanha, se você pegar, ela dizia o seguinte: Botucatu merece mais. E quando você diz que Botucatu merece mais, você não está falando que está ruim, você está dizendo que pode ser melhor. Você percebe a diferença? Então, assim, que também é quase que uma desonestidade intelectual você dizer de um prefeito que estava bem avaliado que a cidade estava mal, né? Então, a gente em nenhum momento dizia, a gente fazia críticas, né, de pontos que nós entendíamos sensíveis e que podiam ser melhores, podiam melhorar a partir de uma outra ótica, né, de gestão. Então, desde o começo, a nossa campanha tinha esse compromisso de ser uma campanha propositiva, uma campanha ampla, ou seja, que pudesse dialogar com todos os setores da sociedade e que a gente pudesse mostrar que uma pessoa jovem, né, aliada a uma pessoa experiente, tinham as condições, os requisitos necessários para o ciclo, né, para um novo ciclo que se iniciava ali a partir de 2009. Porque depois do advento da reeleição, né, praticamente hoje, a maioria dos prefeitos são reeleitos. Então, você tem uma eleição no meio a cada 4 anos, mas assim, o prefeito tem que ir muito mal para não ser reeleito, né? Ele tem que, tanto que você vê que a média de reeleição é muito maior, né? Então, assim, hoje, praticamente um prefeito, quando é eleito, ele tem tudo para ficar 8 anos. E 8 anos é o final de um ciclo. Então, a gente estava vivendo um final de um ciclo. O prefeito Ielo, que era o prefeito, então, da época, do PT, ele estava terminando um ciclo. E a gente estava, então, a fim de discutir um novo ciclo para a cidade, que é um pouco o que hoje acontece, né? Depois de 8 anos do Pardini, nós vamos viver um novo ciclo a partir de 2025. Né? Então, a discussão agora é o seguinte: quais foram os avanços que nós tivemos, as conquistas que se consolidaram ao longo do tempo,
né, e o que nós queremos para a cidade para os próximos 8 anos, que é o próximo ciclo, né, e que condições nós temos colocadas hoje, ou que condições nós precisamos criar para que a gente possa atingir esse resultado. Essa campanha de 2008 foi um pouco isso, né, e eu era muito novo, eu tinha 34 anos, eu tive a honra, Ronaldo, de ser o prefeito mais novo da história de Botucatu, né? E, portanto, uma responsabilidade muito grande. Mas eu também tive, a minha vitória, ela se deve pouco a mim, né? Minha vitória se deve a essa equipe que trabalhou e conseguiu comunicar muito bem com a cidade, com a população. Ela se deve ao nosso vice-prefeito, que foi uma pessoa que teve um papel central na campanha e depois dos 8 anos do nosso governo, o professor Caldas, né? Então, eu atribuo muito ao Caldas o sucesso da nossa campanha de 2008. Eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez se o Caldas não tivesse sido meu vice, eu não tivesse sido prefeito de Botucatu, né? Então, isso eu tenho clareza de que talvez não tenha sido eu a pessoa mais importante. Eu acho que foi a equipe, o trabalho desse time, né? O Caldas como vice, e eu digo que meu pai e minha mãe é viva, né? Mas o meu pai acabou me elegendo depois de morto, porque meu pai foi prefeito de Botucatu por 2 vezes e não foi uma ou 2 casas que eu entrei que as pessoas chegavam para mim e falavam assim: você é filho do Jamil? Eu falava assim: eu sou. Ah, você que é o filho do Jamil, o candidato é. Então pode ir embora que aqui todo mundo já é seu. Então eu vivi isso na pele. E aí eu saía da casa e falava: mais um eleitor do Jamil aí, eu sou mero beneficiário. Você entendeu? Então eu era um mero beneficiário, né, da reputação do meu pai. Então eu falo, porque meu pai tem uma característica, ele elegeu os 2 sucessores dele. Meu pai foi prefeito por 2 vezes. Na época do meu pai não tinha reeleição, né? Em 1982 e 1992 ainda não tinha reeleição. Então ele indicou os candidatos a prefeito e ganhou as 2 eleições junto com os candidatos a prefeito. Então ele indicou e ganhou e elegeu os 2 sucessores. Óbvio que não só por mérito dele, principalmente pelos candidatos. E eu falava assim, meu pai está elegendo o 3º prefeito, né? Quando a gente passou na frente das pesquisas, eu falei, meu pai e minha mãe estão elegendo o 3º prefeito. Ele está elegendo hoje um prefeito depois de morto. Porque quando a gente ganha a eleição, eu não tenho dúvida que uma boa parcela da população votou em mim, muito mais pelo meu pai, porque conhecia meu pai, do que porque me conhecia. Então, ele também teve um papel muito importante naquela eleição, naquela candidatura, porque as pessoas olhavam e falavam, esse menino quem é? Ah, é o filho do Jamil. É o filho do Jamil. Né? Eu era um advogado da área tributária, vivi muito tempo fora de Botucatu, porque eu saí de Botucatu em 1993 para estudar, aí voltei para Botucatu em 2002, né? Quase 10 anos fora. E depois fiquei 6 anos advogando e saí candidato. Então, eu acho que foi um pouco essa história bem contada, né? Esse mix de juventude com a experiência do Caldas, com o preparo, com a capacidade intelectual do Caldas, né? E um desejo de mudança na população, porque havia, de fato, um desejo de mudança, que não era uma crítica ao governo, né? Mas era um desejo de mudança, de novos ares, de um novo ciclo, né? E as pessoas enxergaram em nós. Nós éramos 4 candidatos, né, no começo da campanha, e eu era o último nas pesquisas com 3%. Então estava lá, se eu não me engano, era o Panhozzi o primeiro, porque o Panhozzi tinha sido candidato a deputado federal em 2006, né? Então ele foi muito bem em 2006, então ele já entra na eleição de 2008 com um recall muito grande, né? Então ele é o primeiro nas pesquisas, depois o Pinho, depois o Milton Bosco e depois eu lá no fundão, com 3% de intenção de voto. Então era assim, uma campanha, como eu digo, assim, de uma vitória muito improvável, muito improvável. Era muito difícil ganhar aquelas eleições. Mas ao mesmo tempo a gente era muito jovem, com muita vontade, né? Então eu me lembro que eu andei a cidade inteirinha, a pé. Eu gastei 1,5 sapato em 90 dias. 90 dias, eu me lembro direitinho isso, porque a gente fazia uma campanha, não tinha recurso. Então a gente andava muito a pé, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas. E a gente fez quase a cidade 2 vezes, né? E eu guardei esse sapato por muito tempo. Sapato com a sola furada, tudo arrebentado, como símbolo daquela campanha, que foi uma campanha muito legal. Eu acho que foi uma campanha, inclusive, histórica, né? Todos dizem que foi a maior campanha de todos os tempos, que foi uma campanha histórica, porque, de fato, foi uma campanha que o vencedor era aquele menos provável que poderia vencer as eleições. Mas, por outro lado, a gente reuniu as condições para fazer uma boa campanha, para chegar no eleitor. Nós tínhamos mensagem,
o governador Franco Montoro, eu gosto muito do Montoro, foi um grande governador, né, um democrata, um humanista, e o Montoro falava assim, o político tem que ter principalmente uma coisa, mensagem. Mensagem o que é? Proposta, tem que ter o que dizer para as pessoas, né? Tem que levar no mínimo esperança, no mínimo. Né? Então a gente tinha proposta, a gente tinha mensagem e a gente conseguiu tocar o coração dessas pessoas e no final, acho que você se lembra, foi uma virada histórica que a gente acabou saindo de 3% para 53%. Se tivesse segundo turno, a gente tinha ganho no primeiro turno, né? Somando todos os outros candidatos praticamente, né? O voto de todos os outros candidatos. Então foi uma experiência fantástica, de uma vitória improvável, de uma campanha inusitada e que acabou, por todas essas circunstâncias, sendo vencedora. Legal, João. João, e nesses 8 anos dentro da prefeitura, né? Qual foi aquela ação? Vou falar obra, mas não precisa ser aquela coisa de concreto, construção, mas um conjunto mais figurado, né? Qual foi a grande obra, a grande marca do João Cury nesses 8 anos dentro da prefeitura, que você percebe que até hoje a cidade se beneficia com isso? Ronaldo, eu acho que o concreto, o ferro, o asfalto, ele é meio. Ele não é o fim nele próprio. Né? Eu acho que a mensagem que a gente deixou muito claro, e a gente fez muitas obras, inclusive, eu acho que são icônicas, né? Como a Pinacoteca, como o Fórum, como várias obras lá, o hospital ali do lado da Embraer, que depois de 40 anos a gente não construiu um hospital novo, mas não era isso, eu falava para as pessoas isso, falava, olha, o hospital, o concreto, o ferro, o asfalto, tudo isso é meio. Né? Qual é o fim? O fim é que esse meio, que eles sejam instrumentos para melhorar a vida das pessoas. Então, o que faz diferença, a qualidade de vida que a gente tem, não é pelo tamanho, o número de bens que nós temos, mas a nossa capacidade de desfrutar, né, daquilo que está disponível para nós. Então, eu sempre colocava o ser humano, e também isso é outra lição do governador Franco Montoro, porque eu tinha alguns livros de cabeceira que eram praticamente manuais, né, que eu seguia durante a minha gestão, lendo, relendo tal, para ter esses valores, esses princípios muito, muito claros durante todo o nosso governo. Né? E Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, sempre foram figuras que eu sempre admirei do ponto de vista político e aprendi muito estudando essas figuras, essas personalidades. E era um pouco isso, quer dizer, não adianta você ter bem, se você não consegue nem desfrutar dos bens que você tem. Então, a qualidade de vida que a gente queria oferecer para a população é que a população pudesse, a partir de tudo aquilo que a gente estivesse fazendo, melhorar suas condições. Não para a gente ficar batendo o sino, dizendo mais uma obra, mais uma obra, mais uma obra. O que eu quero dizer com isso? O asfalto, quando você faz o asfalto, não é só pelo asfalto. Se esse asfalto não servir para a mãe não precisar mais, para o filho, para ir para a escola, pisar no barro, né, no dia de chuva, não serviu para nada. Para que serve o asfalto? Não é só para o carro passar sem dar tranco. É para que, no dia que está chovendo, aquela mãe possa pegar o menino ou possa sair de casa para ir no supermercado e não precisa sujar o pé na lama. Você entendeu? Ou poder estender uma roupa no varal e não ter que se preocupar com o pó que está vindo do chão da rua, né, no varal, na roupa do varal. Então, assim, é sempre fazer uma reflexão, que eu acho que essa foi a grande construção do nosso governo, sempre refletindo, né, o que é que aquilo que nós estávamos fazendo mudaria a vida das pessoas, né, que condição melhor que aquilo que estava dando. E sempre uma outra pergunta que vinha em seguida, e que a equipe acabou praticamente absorvendo isso. Eu falava, olha, quando vocês forem fazer alguma coisa, pergunte-se a vocês mesmos o que isso vai mudar a vida do mais pobre de todos os pobres. Entendeu? Essa é uma pergunta que o homem público tem que fazer todo dia quando acorda. Você entendeu? Porque a gente toma muita decisão no executivo. O poder executivo, ele tem uma característica, você é demandado a tomar decisões todos os dias. E nem sempre você tem todas as informações colocadas para você tomar a decisão. Qual é a melhor decisão? A melhor decisão é aquela onde você reúne todas as informações para você decidir. Mas nem sempre, no dia a dia da administração, você tem todas as informações. Então, você tem que tomar decisão sem todas as informações e, portanto, você corre mais risco.
Porque quando você toma uma decisão sem todas as informações e a decisão se impõe naquele momento, você a toma e você acaba correndo risco. Né? E o risco é iminente no dia a dia de quem está no Poder Executivo. E eu falava, no mínimo, quando a gente vai tomar uma decisão, nós temos que perguntar o seguinte, isso aqui que eu estou fazendo, o que isso vai mudar a vida da Dona Maria, lá no fundão do Jardim Brasil? Que isso vai mudar a vida do seu João, lá no Parque Marajoara? Entendeu? Essa é a pergunta que você tem que fazer, ou seja, o que você está fazendo, o que essa canetada que você vai dar vai impactar na vida do mais pobre de todos os pobres. Né? Se você encontrar resposta para isso, segue em frente, eu falava para o pessoal, para a minha equipe. Eu falava, se você fizer essa pergunta e você encontrar uma resposta sincera, segue em frente que você está no caminho certo. Se você for fazer alguma coisa e você perceber que isso não vai impactar a vida da Dona Maria de alguma forma, direto ou indiretamente, recua, repensa, porque de repente você pode estar tomando uma decisão equivocada. Então, eu acho que a grande construção do nosso governo, ela foi imaterial. Você entendeu? Ela foi imaterial. Ela tinha uma visão humanista, uma visão muito solidária, uma visão de redução de desigualdade e que as nossas obras tinham por trás esses princípios. Né? E as obras foram acontecendo sempre voltada a essa construção coletiva, né, de participação. Nós criamos a Secretaria de Participação Popular e Descentralização, né, para desconcentrar poder, porque democracia é, antes de tudo, também uma técnica desconcentradora de poder. Você percebe? Então, assim, se eu não tenho pessoas participando, discutindo e não descentralizo as decisões e as ações, né, eu sou menos democrático. Você percebe? Então, assim, a democracia é uma técnica desconcentradora de poder. Então, a gente criou a Casa do Cidadão. Todo mundo fala, poxa, mas Casa do Cidadão, tem lá uma casa. Não, ali na Casa do Cidadão, a Casa dos Conselhos, a Casa do Cidadão, eram instâncias, espaços de participação popular. Participação, então ali se reuniam as associações de moradores, o grupo de mães, o grupo do hip hop, o grupo do futebol, para discutir política pública, você entendeu? Então a gente tinha espaços de discussão que a gente respeitava muito, que a gente incentivava, a Casa dos Conselhos, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho, um monte de conselho, o Conselho do Meio Ambiente, todos esses conselhos tinham espaço, né, nessa Casa dos Conselhos para fazer as discussões e nos ajudar na formulação das políticas públicas. Isso é técnica desconcentradora de poder. Então você deixa o governo mais democrático, porque você desconcentra. Nós começamos a fazer um trabalho, para você ter uma ideia, de distribuição dos recursos públicos para a sociedade civil organizada. Foi, na época, uma loucura. Todo mundo falou, vocês estão loucos, vocês vão dar tanto dinheiro assim para as entidades, né? E aí tem muita gente que fala, dá dinheiro para a entidade, porque a entidade chega onde o poder público não chega. É verdade. Ótimo dar dinheiro para a entidade, porque ela tem um braço que chega muitas vezes onde o poder público não chega, naquela família que precisa. Mas é mais do que isso quando você passa a ter princípio. Né? Quando eu dou dinheiro para a sociedade civil, eu estou desconcentrando o poder, porque o poder também está vinculado ao dinheiro. Quanto mais dinheiro, a gente vive uma sociedade capitalista, né? E então, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais poder ela tem. Infelizmente, a gente mede a capacidade que as pessoas têm, muitas vezes pelo dinheiro que ela tem. É uma vergonha, mas acontece. Então, quando um governo como o nosso decide distribuir recursos públicos para a sociedade civil organizada, para as entidades de educação que trabalhavam com educação, com assistência social, com esporte, com cultura, o que estava por trás disso? Né? Estava por trás chegar onde muitas vezes nós não chegávamos, mas mais do que isso, na medida que eu passo o recurso público para o terceiro setor, eu estou tirando poder da prefeitura, do executivo e transferindo para a sociedade civil, porque o dinheiro é uma forma de você também poder atuar e, portanto, ter poder lá na ponta. E isso é um ato democrático, porque eu desconcentro o poder na medida que eu descentralizo. E eu tenho absoluta convicção, Ronaldo, que assim, quanto mais forte a sociedade e menos forte o Estado, o país é mais desenvolvido. Se você perceber qual é a característica dos grandes países desenvolvidos no mundo hoje, principalmente no norte europeu,
né? Você vai para a Suécia, você vai para a Finlândia, você vai para a Dinamarca, você vai para países que têm um índice de desenvolvimento humano absurdo, né? Noruega. O que você encontra nesses países? Né? Na Inglaterra, você encontra uma característica muito forte. O Estado, ele é menos importante na vida das pessoas do que a sociedade. Você entendeu? Onde a sociedade é mais forte, o país é mais desenvolvido. Onde o Estado é mais presente, ou seja, a sociedade depende mais do Estado, o país é menos desenvolvido. Então, o grande segredo para mim é a gente conseguir fazer essa transição de uma sociedade mais dependente dela mesma, né, do que uma sociedade dependente do Estado. E o Estado precisa desconcentrar poder, transferindo o poder para a sociedade civil. Você entendeu? Eu acho que isso é um modelo que deu certo em vários países. Né? Quando você percebe que a sociedade civil está empoderada, que a sociedade civil está participando, está formulando, está executando políticas públicas, ela passa a ter presença nas grandes decisões que são tomadas, você percebe um Estado mais democrático e esses países que são ricos, não são ricos porque têm dinheiro. A maioria deles são ricos porque são democráticos, salvo algumas exceções, ou muitas exceções, no Oriente, que daí é outra questão, porque daí é uma questão cultural, não é uma questão meramente política. Né? Mas no mundo ocidental, que é o mundo que nós vivemos, você percebe claramente que os países mais desenvolvidos são desenvolvidos não porque são ricos, mas porque são democráticos. E na medida que são democráticos, distribuem riqueza melhor, né? E tem uma participação mais decisiva da sociedade. Então, eu acho que esse era um pouco o mote do nosso governo, né? Só para dar uma filosofada aqui, era o mote do nosso governo. A gente fez um governo progressista, né? Um governo que tinha, apesar de todas as más línguas dizerem que não ia dar certo, né? Todo mundo falava, imagina, PSDB com PCdoB vão se matar daqui 6 meses. Quando a gente ganhou a eleição, a fala de muita gente maldosa era o seguinte, imagina, o prefeito do PSDB e o vice do PCdoB não vai dar certo nunca, porque de fato foi uma dobrada inusitada no Brasil. Essa dobrada de Botucatu, PSDB e PCdoB em 2008, foi uma coisa, para você ter uma ideia, eu fui com Aécio Neves em 2014, nós fomos juntos na eleição do Aécio, eu coordenava a campanha do Aécio no interior de São Paulo. E nós fomos para o Maranhão, para São Luís. Eu fui com o Aécio e falou, João, você vai comigo, porque eu quero que você dê um depoimento da relação do PSDB de Botucatu com o PCdoB, porque em Botucatu era PSDB prefeito e PCdoB vice. E lá em São Luís, no governo do estado, estava acontecendo a mesma dobrada, só que ao contrário. O Flávio Dino era candidato a governador pelo PCdoB e o vice era o Carlos Brandão pelo PSDB. Então era uma coisa também que a mesma coisa, todo mundo falava, isso aí não vai dar certo, vamos se matar. E o Aécio, quando eu contei para o Aécio a história da nossa construção com o PCdoB, o Aécio falou, isso é genial, você tem que falar que isso pode dar certo sim. Nós temos um exemplo onde já deu certo, que é Botucatu. E eu fui lá e falei sobre isso, lá em São Luís do Maranhão, no lançamento da candidatura do Flávio Dino a governador do Maranhão, onde a gente pôde testemunhar, né, que quando você tem uma construção programática, né, onde é óbvio que ninguém abandonou as suas ideias, os seus valores, mas a gente concentrou as nossas ideias, os nossos valores num programa de governo. Né? E a hora que a gente fechou o programa de governo, aquilo passou a ser a nossa cartilha de voo. Então, olha, então é por aqui que nós vamos, estamos de acordo, estamos de acordo. E eu disse isso agora para algumas pessoas em Botucatu, eu falei assim, olha, quando você começa uma aliança política, como eu comecei com o Caldas, não necessariamente você precisa comer um na casa do outro. Você não precisa almoçar na casa do outro. O que você precisa é ter uma lealdade e uma fidelidade aos princípios que são colocados dentro de um programa que se pretende implementar. Perfeito? Quer dizer, nós fizemos um programa com bastante participação e a questão ideológica de cada um foi para dentro do programa e foi discutido, tira isso, põe isso, mas depois que você tem aquele caldo da discussão, aí você tem o compromisso de ser leal com o programa. Né? Ou seja, vamos implementar isso, porque isso foi esforço que todos nós fizemos. E ao contrário do que as pessoas imaginam, porque tem gente que de forma infantil acha que o candidato a prefeito e o vice
tem que ser amigo desde criança, tem que um jantar na casa do outro. Não, não. O candidato a prefeito e vice, eles têm que se complementar. E eles têm que fazer um pacto para o bem da cidade, para o bem daquele projeto que se pretende implementar, com lealdade, né, com decência. Então, foi isso que eu e o Caldas fizemos. Deu tão certo que eu, quando virei candidato a prefeito e o Caldas candidato a vice, a gente não tinha uma relação próxima. Foi uma aliança pragmática e programática, né? Mas pragmática também, para ganhar a eleição. Mas, ao final, deu tão certo que, aí sim, no final de 8 anos, eu já jantava na casa dele, ele almoçava na minha, eu virei padrinho de crisma do Gabriel, que é filho do Caldas, ou seja, você veja o nível de maturidade dessa relação, né, que no começo era uma relação meramente política, eleitoral, para administrar a cidade, e deu tão certo, porque a gente se respeitava e se queria tão bem, né, e construímos de fato juntos, né, esses 8 anos de mandato, que a gente acabou virando amigo pessoal, que é uma pessoa por quem eu tenho um carinho, uma admiração enorme. Então, dá para fazer política assim, você percebe? Eu acho que dá para fazer política em alto nível, né, respeitando as convicções das pessoas, mas sempre buscando aquele ponto que nos une, que nos aproxime e valorizando esses pontos. Muito gostoso ouvir você falar, João. É sempre uma aula que você dá cada vez que a gente se encontra. Mas o nosso tempo está curto, não quero te atrapalhar mais ainda. Nós temos um amigo em comum, um conhecido em comum, que é de Avaré. E uma vez ele me relatou que, eu acho que você sabe dessa história. Que uma pessoa Eu não escutei, falou pra ele não escutei. Que... Fala de novo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não estou escutando. Não? Peraí, deixa eu comentar de novo. Será que é aí? Você está me escutando? Estou te escutando. Você agora sim, melhorou. Vou deixar no viva voz do celular. Um amigo em comum nosso, e uma pessoa falou para ele que um dia São Paulo foi um governador, um Cury, o governador. Você pintura com uma grande experiência, para trabalhar no governo do Estado, secretário da Educação do Estado de São Paulo, hoje presidente da Coab, aí na cidade, na capital. A sementinha foi plantada? Um dia nós teremos um Cury governador? Não queira esse mal para o povo, Ronaldo. Não queira esse mal para o povo. Não precisa sangrar o povo desse jeito. Mas, assim, eu nunca tive essa... eu já ouvi... A gente saiu bem avaliado da prefeitura. Eu saí com... Nosso governo, né, saiu com 86% de aprovação. Então, e foi um governo que dialogou muito com a região, né? A gente tinha uma grande e forte relação com os municípios ali da região. Era um governo que recebia também muitos prefeitos para conhecer ali, né, o que a gente vinha implementando, o que a gente vinha fazendo. Então a gente gosta muito de política. Eu acredito muito na política. Ontem eu tive um jantar, né, que eu falei muito sobre isso. Eu falei assim, olha, nós precisamos acreditar na política. A política é uma ciência, ela não é maldita, né? A política é bendita, feita com princípios, com valores. Ela é um grande instrumento de transformação e da busca do consenso. E num consenso extremamente importante numa sociedade dividida hoje, como nós estamos vivendo, a busca do consenso hoje ainda é mais importante do que já foi, né, em outros momentos, porque a gente vive um momento de muita divisão, polarização. Então, a política, ela tem um papel central na busca da convergência, senão a sociedade se mata. Se a gente não tiver bons políticos, estadistas, apontando caminhos, né, apontando soluções, promovendo discussões, a gente pode viver a barbárie. A barbárie, porque a política ela é o antídoto da barbárie, porque ela é o instrumento que faz com que as pessoas tenham a necessidade e a capacidade de conviver, né, de forma com o mínimo de civilidade. Então, eu acredito muito no papel da política. Agora, é óbvio que nós temos a política em si, ela é nobre. Quem é que polui a política? Né? É o mesmo que polui o meio ambiente. Você entendeu? É o ser humano. Né? É o ser humano. Quem polui, né, a política, quem polui o meio ambiente, é o ser humano com as suas imperfeições.
né, com as suas dificuldades, com a sua vaidade. É ele que transforma a política, muitas vezes, numa ciência maldita, num instrumento maldito, mas a política em si, não. A política em si, ela tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da sociedade. Então, quando a gente foi prefeito, eu sempre procurei fazer essa discussão, inclusive do ponto de vista regional. Esse meu papel na campanha do Aécio, por exemplo, e depois na eleição do Fernando, meu irmão, em 2014, para deputado estadual, acabou me dando condições de transitar no estado inteiro, de discutir política no estado inteiro, de ser até... Eu fui presidente do secretariado de prefeitos do PSDB no estado de São Paulo, e nós éramos em mais de 180 prefeitos, né? E eu ocupava uma cadeira de vice-presidente estadual. Os prefeitos tinham uma cadeira de vice-presidente estadual do partido, né? E eu ocupava essa cadeira. Então, eu fui vice-presidente estadual do PSDB, colocado lá pelos prefeitos do PSDB, né? E então eu acabei sendo uma figura conhecida no estado naquele momento, saí com uma boa avaliação. Então, tinha muita gente que dizia, lá em Botucatu, óbvio, né? O João pode ser um dia candidato a governador, mas é muito improvável isso. Candidato a governador de São Paulo é muito mais destino do que escolha, né? Você ser governador de São Paulo, eu acredito muito nisso, é muito mais destino do que uma escolha pessoal, né? Não, eu estou fazendo tudo isso porque um dia eu quero ser governador de São Paulo. Eu acho que as condições, elas são tão difusas para você, tão diversas para você assumir um cargo de governador, que você está muito mais próximo do destino, né, do que de uma escolha pessoal. É claro que você pode conduzir isso, ajudar o destino, né, tendo uma carreira correta, uma boa carreira política, uma boa desenvoltura do ponto de vista da articulação, da presença, uma mensagem importante, mas acredito nisso. Quando eu virei secretário de Estado, muita gente achava que essa ideia estava se concretizando, né? Porque, o João, tá vendo? O João já foi para São Paulo, foi para a FDE, agora virou secretário de Educação. A Secretaria de Educação é a maior pasta do Estado, então muita gente achava que isso era meio que um caminho natural. Eu nunca achei isso, mas também acho que se o Márcio França tivesse ganho aquela eleição e eu pudesse ficar no governo, talvez se eu tivesse ficado no governo como secretário de Educação, eu poderia, se desempenhasse um bom papel frente à Secretaria de Educação, poderia ser ali um dos nomes do governador Márcio França, para depois ser apresentado como pré-candidato ou potencial candidato a vice, a governador, a deputado, né? Porque a Secretaria de Educação, de fato, ela te dá muita visibilidade política, porque é a única, junto com a Polícia Militar, é a única secretaria que está em todos os 645 municípios do estado. Você entende? Então, assim, são poucas as secretarias que estão nos 600, que tem uma presença, uma prestação de serviço nos 645 municípios do estado. Você pode ir para qualquer cidade do estado de São Paulo, você vai ter uma escola estadual e você vai ter um policial militar, né? Você vai ter. Então, assim, é um espaço político onde, se você fizer um bom trabalho, de fato você tem condições aí até de pleitear algo assim, mas nunca foi uma coisa que eu trabalhei, e acho também que, pelas escolhas que eu fiz, eu fiz algumas escolhas do ponto de vista político que foram frutos da minha convicção. Por exemplo, eu não tinha, né, e não tenho condições de andar com uma pessoa como o João Dória. Você entendeu? E ali, naquele momento, eu vivi uma ruptura, porque o partido que meu pai ajudou a fundar, né, o partido onde eu fui candidato a prefeito e governei como prefeito de Botucatu por 8 anos, lançou uma pessoa, candidato a governador, onde eu falava assim, não dá, gente. E não dá por questões pessoais. Eu não tenho nenhuma relação com o João Dória e eu não estou aqui para fazer julgamento pessoal das pessoas. Quem sou eu, nas minhas imperfeições, para julgar alguém? Mas eu fazia uma leitura política. Eu falava o seguinte, esse prefeito, que o João Dória era prefeito, e já virou prefeito num movimento bastante brusco, num movimento bastante duro, que eu acho que foi um grande equívoco que o partido cometeu, que foi a eleição do João Dória candidato a prefeito, embora tenha ganho, mas eu acho que ali começa as sequelas da divisão que depois transforma o PSDB nisso que ele se transformou. E aí, em 2018, você sabe que em 2016, na vitória do João Dória para prefeito, o Márcio França foi uma das figuras centrais
na articulação dos partidos que apoiaram o João Dória. Né? O Márcio França foi designado pelo governador Geraldo Alckmin para ajudar o Dória na campanha. E óbvio que ali tinha uma expectativa de que o Márcio França, assim que o Geraldo saísse para ser candidato a presidente, o Márcio França fosse o candidato a governador, numa aliança, né? E onde o João Dória, como prefeito, apoiaria o Márcio França, candidato a governador. Né? E aí deu aquele cavalo de pau. E o que é pior, o João Dória, na época, foi para a televisão e disse o seguinte: não, eu vou cumprir o meu mandato de prefeito por 4 anos. Eu não vou fazer como o Serra fez. Aí já começa um problema. Né? Um problema, ou seja, ele diz que vai cumprir os 4 anos e ainda ataca o companheiro de partido dele, que foi prefeito e saiu depois de 2 anos para ser candidato a governador, dizendo: não, eu não vou fazer o que o Serra fez. Eu vou cumprir os 4 anos. Você entendeu? E diz isso publicamente. Eu tenho aprendi com meu pai. Eu tenho uma coisa comigo, assim, na política, você não precisa dar sua palavra para ninguém. Mas depois que você der, você tem obrigação de cumprir. Você não é obrigado a dar palavra, mas a hora que você deu, você tem obrigação de cumprir. Quando o João Dória vai dar palavra, né, que fica os 4 anos, ele tinha obrigação de cumprir. Ele não poderia ser candidato a governador, muito menos contra alguém que o ajudou a ser prefeito. Então, diante dessa situação, eu falei, gente, isso mostra um traço de personalidade que nos preocupa. E eu era vice-presidente do partido estadual, entendeu? Eu falei, nos preocupa isso. E eu participava do governo. Né? E era para mim, inclusive, um dilema, porque ele saindo do candidato a governador, quem assumia era um amigo meu. Você entendeu? Mas mesmo esse amigo meu assumindo como prefeito, eu falava, não dá. E eu tive conversas duras com o Bruno, porque o Bruno falava, João, assim, você está se posicionando de tal forma que, assim, é óbvio que eu não era ninguém a ponto de mudar os destinos que estavam traçados. Mas eu tinha relação com o Bruno, e o Bruno não entendia por que eu não apoiava a candidatura do João Dória. E eu falava para o Bruno, falava assim, Bruno, é uma questão de princípio, de coerência minha. O João Dória deu a palavra e tem que ficar os 4 anos. Mas daí eu não assumo, eu falei, pois é. Você entendeu? Então, não foi simples, foi um momento difícil, a ponto de quando eu recebi o convite do Márcio França para ser secretário, eu ser expulso do PSDB pelo grupo do Dória. Né? Fui expulso do partido que meu pai ajudou a fundar. Né? Mas fui também consciente. Fui consciente porque ali não podia colocar só os interesses partidários acima das convicções que eu tinha. Né? E aí fiquei sem partido por muito tempo. Né? Fiquei muito tempo sem partido, onde eu fui me filiar no MDB só em 2022, saí em 2018 do PSDB, só depois de 4 anos fui me filiar a convite do prefeito Ricardo Nunes, então, para vir para o MDB, dada a relação que eu construí aqui com o Ricardo, porque quando o Bruno morre, infelizmente, né, o Ricardo assume, e o Ricardo, então, me chama para compor a sua equipe. Eu entreguei meu cargo para o Ricardo na primeira semana depois da morte do Bruno. Né? Ele ainda virou para mim e falou assim, você foi o primeiro a fazer isso, até agora só você. Eu falei, Ricardo, eu estou aqui na Prefeitura de São Paulo por uma relação 100% pessoal com o Bruno. Eu não sou nem da capital. Então, assim, eu estou aqui para ajudar o Bruno. E o Bruno não estando aqui, o cargo é seu, o cargo não é meu. Está aqui meu cargo, minha carta de exoneração. Entreguei para ele o pedido de exoneração, ele falou, de jeito nenhum. Até diante do que você está fazendo, eu quero que você fique. Até por isso, pelo que você está fazendo, eu quero que você fique, você precisa me ajudar. Esse governo aqui é a continuidade do governo do Bruno, eu preciso do time do Bruno, eu preciso que você fique com a gente. E aí eu aceitei o convite de permanecer no governo com o Ricardo como secretário executivo dele ali no gabinete. E ali naquele gabinete a gente construiu essa relação, que depois o Ricardo, por conta dessa relação, me convida para vir para o MDB e me convida para ser candidato a deputado federal em 2022, dessa vez já pelo MDB. Nós temos um cenário, uma eleição esse ano municipal, né? Você, mesmo na capital, está bem atuante nos bastidores das eleições municipais. Podemos dizer que já está fechado o candidato do governo Pardini, que é indicado dele, que é o Fábio Leite, e o indicado do MDB, essa parceria, né? Vamos falar que, por enquanto as convenções não acontecem, ela já está definida.
Muita água pode rolar para o lado da ponte ainda. Olha, Ronaldo, eu estou trabalhando, eu tenho uma... O meu sentimento hoje em Botucatu é que a gente tem que buscar a unidade. Nós temos que unir os grupos políticos que se dividiram. Se você perceber, hoje o principal opositor ao candidato de situação, até outro dia, era um homem de confiança do próprio prefeito, né? O André Spadaro foi lançado deputado estadual pelo Pardini. Isso há menos de 1 ano e meio atrás. Você entendeu? Então, assim, o que eu tenho trabalhado em Botucatu é para juntar os cacos, fazer com que as pessoas esqueçam as divergências do passado, né? E a gente possa, nesse momento tão importante de transição de ciclo, de início do novo ciclo, a gente possa caminhar todo mundo junto, né? Eu vou lutar até o último minuto para que todo mundo caminhe junto, para pacificar a cidade, para unir a cidade. Eu acho que Botucatu vive um grande momento. Botucatu vive esse grande momento, inclusive, pela acumulação, ao longo dos últimos 40 anos, de boas gestões que a cidade viveu, que a cidade experimentou. Botucatu não vive esse momento por conta de um ou outro prefeito. Botucatu, Fernando Henrique Cardoso, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que as grandes conquistas da humanidade, e principalmente das grandes conquistas de uma administração pública, elas se dão pela acumulação de boas práticas. Ou seja, você vai acumulando boas práticas, boa gestão, que você vai transformando uma realidade. Você ficar rompendo rupturas uma atrás da outra, por mais que se justifiquem do ponto de vista momentâneo, político, toda ruptura, ela gera um processo de sequela e depois ela gera um processo de você praticamente começar do zero. A gente está vivendo isso, né? Botucatu não. Botucatu teve nos últimos 40 anos excelentes gestores. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando até de pessoas que eram nossos opositores, né? Então, assim, essa acumulação de boas gestões, de boas práticas administrativas na cidade, fizeram com que Botucatu chegasse onde ela chegou. Você entendeu? Então, o que eu vou lutar é para que a gente não perca isso, para que a gente não perca essa capacidade de, nos momentos mais essenciais, fundamentais, a gente se una em torno da manutenção desse processo de desenvolvimento que a cidade vem experimentando. O Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito. Santo Agostinho diz o seguinte: no essencial, unidade. No duvidoso, liberdade. Em todo o resto, caridade. É uma frase profunda. Você tem no essencial, unidade. E eu acho que esse é o momento essencial. Você tem esse momento de transição, de mudança de ciclo, seria muito importante, na minha opinião, essencial, necessário, que a gente tivesse a unidade da classe política. É difícil? Claro que é, né? Porque o processo político, você vai acumulando cicatrizes, mágoas, dificuldades, dissabores, que depois, quando chega o período da eleição, isso aparece, que ele fica ali escondido, tal, principalmente quando uma gestão é bem avaliada, né? Você não se coloca frontalmente contrário, porque você pode ser criticado, mas o período eleitoral, o momento da eleição, isso acaba aparecendo e as sequelas vão se consolidando. Eu vejo um pouco isso em Botucatu hoje, sabe? Muita gente que ao longo do tempo vem tido dificuldade de participar, de discutir, mágoas por um ou outro motivo, e que agora essas pessoas estão se agrupando naturalmente, isso não tem nada de sacanagem, mas vão se agrupando em torno de um novo momento, de uma outra pessoa, para que possa a cidade oxigenar um pouco. Eu acho que isso pode até acontecer, do processo político, mas eu não acho que a gente esgotou ainda toda a capacidade de diálogo para que a gente possa, de fato, disputar eleições em lados opostos, sabe? Eu acho que as duas candidaturas, tanto do Spadaro como do Fábio Leite, são candidaturas praticamente gêmeas, saíram do mesmo governo, você entendeu? Ou seja, não vejo por que nós ainda não trabalharmos até o último minuto, né, a união dessas forças políticas. Eu vou trabalhar pessoalmente para isso. João, você é um poeta, você é utópico, isso não vai acontecer. Pode ser que o momento já tenha passado, pode ser que as coisas estejam irreversíveis, mas eu gostaria de esgotar todas essas possibilidades para que a gente possa
passar por esse período que, na minha opinião, vem se tornando traumático, né? A gente acabou de ver a ida do Paulinho lá para o Espadaro, ou seja, eu acho que a gente vai aprofundando uma crise de forma desnecessária, né? Por falta de entendimento, por falta de empatia, e a gente acaba dividindo ainda mais a cidade, coisa que eu jamais gostaria de ver acontecer. E o que depender do João Cury, o que depender de mim, eu vou trabalhar até o último minuto para que todo mundo caminhe junto. João, essa unidade, ela não viria com uma candidatura sua? Você que dialoga com todos os campos políticos de Botucatu. Esse grupo era um grupo que pertencia ao seu grupo, né? Que foi se dividindo, subdividindo. A sua presença na eleição aqui não seria fundamental para essa unidade? Ronaldo, eu acho que eu acho que aconteceria se eu fosse candidato. Eu fui procurado por todos os espectros políticos da cidade para ser candidato a prefeito, né? Eu tenho uma relação muito boa com o pessoal da centro-esquerda, da esquerda, né? Tenho uma relação boa também com o pessoal da direita, da centro-direita, porque eu aprendi que na política não existe só uma verdade, né? Não existe só uma verdade. Você tem que respeitar a verdade das pessoas, né? Depende muito do ponto de vista. A pessoa tem a convicção dela. E um governo, um bom governo, ele tem que criar espaço para as pessoas manifestarem as suas convicções, para você trabalhar e construir um consenso diante dessa divergência, pseudo-divergência. Isso é papel do governo, então eu sempre fiz isso, dialoguei com todos os campos. E eu acho que nessa eleição, um pouco do que eu fiz lá no passado, acabou fazendo com que as pessoas nos procurassem, né, para ser o candidato, porque as pessoas viam numa possível candidatura minha a prefeito, a pessoa que uniria todos os campos, né, e pacificaria, portanto, esse cenário de divisão que a gente tem atualmente. Me honra, né, e me envaidece até, né, você poder conversar com o campo da direita e falar, João, se você for candidato, você é o nosso candidato. Conversar com o campo da esquerda e falar, João, se você for candidato, você é nosso candidato. O Pardini virou para mim e falou, João, se você for candidato, você tem a preferência da candidatura. O Queco Espadaro, que é candidato a prefeito, falou, João, se você for candidato, eu abro mão para ser seu vice. Ou seja, eu acho que até a gente poderia, num sonho aí, talvez até ser candidato único. Não sei se seria possível, mas o desenho é que seria uma candidatura que, de certa forma, poderia atender ali a expectativa de vários campos, né, e poder, com honestidade, depois, sendo vitoriosa se fosse, né, permitir que essas vozes, que parecem, num primeiro momento, tão dissonantes, pudessem trabalhar juntas, né? Eu acho que seria uma conquista para Botucatu voltar a ter, né, um governo de unidade, um governo amplo, né, um governo que pudesse permitir que todas as forças políticas pudessem participar. Mas eu não sou candidato. E eu não sou candidato porque há uma grande chance de eu assumir como deputado federal, porque eu sou o primeiro suplente do MDB, e o Alberto Mourão, que está na minha frente, que é um deputado que está na minha frente, que é nosso titular, ele vai ser candidato a prefeito de Praia Grande, onde ele já foi prefeito por 5 vezes, está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, e eu sei que em Botucatu, durante esses 8 anos do prefeito Pardini, muitas pessoas de dentro do governo sonharam o sonho de ser prefeito, né? Alimentaram esse sonho de ser prefeito. E para mim foi uma grande experiência, mas eu também não acho justo essas pessoas que estão lá no dia a dia da administração, da confiança do Pardini, eu ir lá em Botucatu agora e falar, não, o candidato sou eu, sendo que eu posso ser deputado federal. Você entendeu? Quer dizer, eu vou entrar numa disputa, eu vou entrar numa condição de praticamente falar para essas pessoas, olha, eu estou voltando, o candidato sou eu, e essas pessoas que alimentaram legitimamente o sonho de ser candidato, não serão porque o João está voltando e o João poderia ser nosso deputado federal, que entre nós, eu acho que é uma cadeira que Botucatu precisa ocupar. Botucatu não tem um deputado federal, Ronaldo, há 70 anos. Há 70 anos. Quer dizer, se a gente tem, é óbvio que não tem uma chance, não é certeza que eu vou ser, né? E depende de muitos fatores. Mas eu acho que nunca esteve tão próximo da gente ter um deputado federal, porque se o Mourão ganhar a eleição, eu assumo dia 1º de janeiro e assumo definitivamente. Certo? Então, eu preferi correr esse risco de esperar e ver o que vai acontecer lá na Praia Grande
e não tumultuar ainda mais o processo político em Botucatu, dado que tem outras pessoas tão capazes, né, e que têm os sonhos legítimos de serem candidatos, e eu ir lá tumultuar ainda mais o processo que já está tumultuado, que eu acho que eu seria mais um problema para resolver. Né? Então, eu saindo do cenário, podendo ser deputado federal, eu ajudo, eu sou um problema a menos e passo a ser até uma possível solução, porque a cidade pode aumentar a sua representação, a região pode aumentar a sua representação na medida que eu tenha a oportunidade de assumir a cadeira de deputado federal lá depois de 70 anos representando Botucatu. Então, é um pouco esse o meu sentimento. O sentimento que eu trouxe até agora foi esse. E agora, não sendo candidato, estou dedicando muito, até bastante tempo do meu final de semana, para a construção da convergência, da unidade, que eu acho essencial nesse momento. João, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu quero agradecer de novo a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é dificílima, é corrida, e você sempre se dispõe a conversar comigo aí. Deixa a sua mensagem para quem está nos acompanhando e, desde já, eu me despeço e me agradeço mais uma vez. Ronaldo, eu quero muito te agradecer por esse espaço, por esse bate-papo. Já te falei isso pessoalmente, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, torço por você, né? Se de fato a sua pré-candidatura se transformar numa candidatura a vereador de Botucatu, eu quero que você conte comigo, né, com o meu apoio. Você pode ter certeza que você fará muito bem a Botucatu na Câmara Municipal, pela sua capacidade de diálogo, de entendimento, né, de propositura de projetos e ideias. Então, quero desde já dizer que eu fiquei muito feliz quando eu soube que você pode ser candidato a vereador, independente de nós não estarmos no mesmo partido, né? Eu torço para que Botucatu tenha uma diversidade de pensamentos políticos expressada na Câmara Municipal, porque ali é o espaço da diversidade mesmo, da discussão, das ideias, do embate político, e acho que quanto mais diverso for esse ambiente, mais democrático ele será. Né? Então, quero deixar registrado aqui esse carinho, esse apreço e essa torcida aqui por você. E dizer o seguinte, Ronaldão, que assim, meu pai, ele morreu e um pouquinho antes de morrer, ele falava que ele tinha vontade, eu até me emociono, ele fala assim, que ele queria deixar para os filhos dele uma cidade melhor do que ele recebeu dos pais dele. Entendeu? Esse era o sonho dele, isso me marcou muito. E hoje eu tenho esse desejo também, eu tenho filho. Né? Então, eu acho que assim, nós temos uma obrigação ética com as próximas gerações. Você entendeu? De deixar uma cidade, um país melhor para os nossos filhos do que aquele que nós recebemos dos nossos pais. E nós temos condição. Mas a impressão que eu tenho é que nós estamos caminhando no sentido contrário. Né? Se bobear, nunca vi o mundo tão conflagrado, o mundo tão violento, né? O mundo tão dividido, né? E o mundo tão apequenado. Né? E acho que isso está no Brasil também, até de forma bastante evidente. Então, acho que assim, a gente precisa de mais bombeiros para apagar o fogo do que incendiários, né? Porque nós temos, todos nós, no final do dia, independente do nosso pensamento, da nossa ideologia, nós temos um compromisso ético com as próximas gerações, né? Que país, que cidade, que sociedade que nós vamos deixar para os nossos filhos? Que ambiente, que meio ambiente, né? Que condições nós vamos deixar para os nossos filhos? Então, eu trabalho muito pensando nisso, né? Nessa responsabilidade que nós temos com as próximas gerações. Perfeito, João. Aonde eu tiro meu certificado? Porque essa aula política que você me deu vale realmente o registro. João, muito obrigado de novo. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, acompanha nosso trabalho, segue o trabalho do João também lá no Instagram, que é um cara que faz a diferença para muita gente. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem seguros e até a próxima. Valeu. Obrigado. Um abração.